Uma excelente noite a todos. Que Jesus possa nos envolver, nos abençoar, nos conduzir em mais essa noite, né? Mais essa semana espírita, né? Mais esse ponto aí em que a gente é convidado pela espiritualidade a refletir um pouco mais acerca da mensagem de Jesus, da mensagem dos Espíritos, de modo que a nossa vida ela possa incorporar esses ensinos, essas palavras que, como Pedro mesmo vai dizer ao Cristo, são palavras de vida eterna. Então, cumprimento aí a todos, né, que estão conosco nos diversos canais de transmissão, aos que nos suportam aqui na parte técnica, que estão nos bastidores, e o tema que a gente sugeriu para ser trabalhado, já o Gustavo, meu xará, anunciou, a justiça e a misericórdia na lei de causa e efeito. E é muito interessante a maneira como a doutrina espírita apresenta a lei de causa e efeito, porque ela dá uma dimensão não só mais ampla, como mais profunda. Porque em germe, né, ali no iniciozinho, a lei de causa e efeito já estava presente, de alguma maneira, na lei do próprio Talião, né? A lei de Talião, que os espíritos mesmo vão dizer. Os espíritos, em algum momento lá no Livro dos Espíritos, eles vão dizer assim, a lei de Talião é a lei de Deus. Ou melhor, a lei de Deus é a lei de Talião. Alguma coisa assim. E é interessante porque o princípio é o mesmo. A aplicação é que não é. Porque a lei de Talião, a aplicação dela é muito imatura. Porque a aplicação da lei de Talião é o golpe que você levou, você tem o direito de dar. Né? E a grande diferença, né, que nós vamos conseguir enxergar isso com a doutrina espírita, vai ser muito evidente essa perspectiva. O que nós vamos conseguir enxergar de diferença entre a lei de Talião e a lei divina, na verdade são duas, né? A primeira é quem é que aplica. A primeira é quem é que aplica. A lei de Talião era o homem que aplicava. A lei divina é Deus que aplica. Então, só aí já tem uma diferença muito grande. E a segunda, e talvez mais impactante ainda, e talvez o que desafia o nosso entendimento, é que a lei de Talião, o efeito, né, ou a resposta para uma ação, leva em consideração tão somente a ação. Né? E isso não acontece na lei divina. Isso não acontece na lei divina. A lei divina coloca outros elementos na conta. E isso é muito, muito importante. Porque, vamos dizer assim, alguém foi e roubou 10 reais meu. Então, agora eu tenho o direito de ir lá e roubar 10 reais dele. A gente reconhece, né, que isso foi um avanço para a época, né, porque antes era muito pior. Alguém roubava 10 reais meu, eu ia lá e roubava a casa inteira dele. Aí agora ele equiparou, né? É olho por olho, dente por dente. Então, se tirou um olho meu, só posso tirar um olho dele. Se arrancou um dente meu, só posso arrancar um dente dele, né? Então, roubou 10 reais meu, 10 reais eu roubo dele. Eu tenho o direito agora de roubar 10 reais dele. Só que a lei divina, ela começa a colocar outros elementos na questão. E isso é muito importante, porque, por exemplo, alguém roubou 10 reais meu, mas é porque o filho dele estava com fome e ele não tinha um real para comprar um leite, um pão. Assim, entende? Entrou aí o contexto, que a lei de Talião desconhecia ou não considerava. Entrou o contexto. A pessoa me fez um mal, mas agora eu vou olhar não só para o mal que ela me fez, mas para o contexto na qual ela está inserida, e não é que possa legalizar o mal.
mas pode dar algum senso a mais para que a nossa análise acerca da ação não seja tão fria, tão mesquinha, a ponto de usar a mesma pena para duas pessoas que cometem crimes por razões diferentes. Isso a lei divina põe em consideração. A gente pode ver, inclusive, no Livro dos Espíritos, questão 830, acho que é uma questão bastante comentada. Kardec está perguntando sobre escravidão, e os Espíritos, né, porque a pergunta de Kardec é assim, uma pessoa que se serve ali, que acaba usufruindo da escravidão no tempo em que ela está, ela é passível de punição? Embora ela só faça isso porque a escravidão faz parte da cultura daquela pessoa. A cultura no sentido assim, né? O contexto, a localidade que ela está, enfim. Aí os espíritos vão responder assim, o mal é sempre o mal. E não há sofisma que faça se torne boa uma ação má. Então, a discussão aqui deixou de ser escravidão é certo ou é errado? Não, é errado. Não tem discussão. Roubar 10 reais é certo ou errado? É errado. Não tem, não tem, não tem meios que eu faça com que um roubo se torne algo bom. Por quê? Porque a pessoa poderia ter pedido, né? Ela poderia ter pedido, ela não precisava ter roubado. Tá? Ela poderia pagar pelos serviços que ela está recebendo. Ela não precisava escravizar. Então, o mal é sempre o mal. E não há sofisma que faça se torne boa uma ação má. Mas aí eles vão chamar a atenção, os espíritos vão chamar a atenção para uma coisa chamada grau de responsabilidade. O grau de responsabilidade, todavia, está relacionado aos meios que o ser humano tem de conhecer o mal que ele pratica. Então, se eu tenho meios, não é que eu, veja, não é sobre conhecer o mal, não é que eu tenho responsabilidade sobre o mal que eu conheço ou deixo de conhecer, não. É sobre os meios que eu tenho de conhecer esse mal. Se eu já tenho acesso, se eu já tenho meios, ferramentas para conhecer mais sobre o mal e ainda assim eu pratico, eu sou mais responsável do que aquele que não tem conhecimento. Então, a gente começa a perceber que o contexto da pessoa influencia. E para além dos meios de conhecer o mal, tem também aí uma coisa que é, eu diria, é exclusiva da justiça divina. A justiça humana, por mais perfeita que ela já possa ter atingido, ou que ela já possa ser, a lei humana não tem acesso com certezas, né, de maneira concreta a uma coisa que a justiça divina tem acesso facilmente, que é uma coisa chamada intenção. A lei humana, por mais que ela queira, o máximo que a gente pode saber é a resposta que aquele que cometeu o crime dá. Qual foi a sua intenção? Aí é a resposta dele. Mas essa resposta é verdade? Não, não é? Ele mesmo está ciente das intenções dele, né? Então, a justiça divina, ela consegue uma amplitude muito maior para tomar uma decisão acerca do que é justo ou não é. Mas quando a gente vai para, então, a lei de causa e efeito, a gente vai com essa perspectiva. Quem está aplicando a lei é Deus. Quem está aplicando a lei é Deus. Isso muda tudo. Muda tudo. Porque até a Fernanda está comentando aí, né, de perfeita nossa lei não tem nada, e de fato a lei humana tem muito ainda, né, por percorrer, mas não só a lei é imperfeita, como são imperfeitos aqueles que a aplicam. E por serem imperfeitos, eles aplicam a lei com imperfeição. Né? Então,
Por isso muda tudo. Porque agora a gente vai para a lei de causa e efeito, reconhecendo que quem aplica essa lei é Deus. E aqui a gente não abre mão, a gente não vai abrir mão de uma premissa, que é Deus é soberanamente justo e bom. De modo que eu preciso compreender em tudo o que acontece, ou compreender ou aceitar, né? Porque às vezes a gente não, às vezes nem sempre a gente vai compreender, mas a gente pode aceitar que existe uma justiça por trás daquilo. Por trás daquilo. Porque, embora nem tudo que aconteça seja da vontade divina, tudo que acontece é da permissão dele. Não dá para pensar que Deus quis que alguém se tornasse um assassino. Mas, de alguma maneira, ele permitiu que o assassinato se desse. E isso é forte, porque é um passo adiante numa compreensão maior sobre a vida. Porque eu não posso entender, eu não posso aceitar uma justiça divina se eu não compreendo o que significa a vida. Qual é o propósito da vida? Porque enquanto eu estiver pensando que o propósito da vida é que eu tenha uma existência terrena tranquila e que eu tenha ali, que eu possa ter uma vida confortável, que eu alcance os objetivos que um encarnado tanto almeja, que eu me forme, que eu possa atuar numa área profissional bacana, que eu tenha um bom salário, que eu possa constituir uma família feliz. Isso tudo são planos ótimos, né? O problema é quando eu acho que houve uma falha na justiça divina por conta de um problema que chegou para mim, por conta de uma dor que chegou para mim. Porque aí eu estou abrindo mão de uma premissa, e essa premissa, igual todas as ciências têm a sua premissa, o espiritismo também tem. Todas as ciências têm suas premissas. Todas. Matemáticas, física, química, biologia. Todas as ciências têm suas premissas. E o espiritismo também tem. E uma das premissas do espiritismo é Deus é soberanamente justo e bom. Isso significa que nada que acontece representa uma injustiça verdadeira. Verdadeira. Porque o que é a injustiça verdadeira? A pessoa não merecia nem precisava daquilo que ela está passando e por alguma razão ela está passando. Isso vamos dizer assim, e sem propósito, né? Isso não existe. Ou tem um propósito, ou tem uma necessidade. Senão não acontece. Isso é crucial para que a gente possa entender justiça e misericórdia na lei de causa e efeito. Porque então é um passo adiante na nossa compreensão. E isso foi uma grande revolução que o Espiritismo fez no pensamento religioso e, eu diria, pensamento de tudo, né? Assim, o filosófico, religioso da época. E até hoje, né? É conseguir enxergar a justiça das aflições. Por isso que Kardec escreve lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, a justiça das aflições. E aí ele vai falar das causas. Causas atuais primeiro, sempre nós vamos olhar para a vida atual primeiro, causas anteriores depois. Não encontrando causas na vida atual, a gente admite a ideia de a causa estar antes da existência atual. E aí a gente consegue compreender que existe justiça. E o grande passo para nós aqui agora é sentir que existe justiça. Por quê? A gente consegue fazer o esforço da análise.
A gente consegue fazer o esforço da análise muito facilmente, porque é o natural nosso. O lado racional é o lado que já está até bem sedimentado dentro de nós, mas agora o Espiritismo nos convoca a um desenvolvimento do sentimento, um desenvolvimento do coração. Que aí é o que Lázaro vai comentar no Evangelho segundo o Espiritismo, obediência e resignação. Então nós já conseguimos ser obedientes, agora precisamos ser resignados. É o consentimento do coração, é a confiança plena na justiça. É preciso haver justiça. É preciso que eu aceite a premissa. Por mais doloroso, por mais complicado que possa parecer e seja de fato a situação, eu não posso abrir mão da certeza na justiça divina, na grande justiça. E aí eu sempre gosto de pensar num exemplo que eu acho que ele ajuda a gente a ter uma dimensão da capacidade do Criador, que é um exemplo que está na obra de André Luiz, que é o livro Ação e Reação. É o caso do Ildeu e da Marcela. O Ildeu está casado com a Marcela, ele tem lá um drama, né, na vida dele, e isso envolve vidas passadas, e o Ildeu está planejando assassinar a esposa, assassinar a Marcela. Quando o André Luiz chega junto com o Silas para entender o caso, eles enxergam uma arma materializada, né, do lado do Ildeu. Então, percebamos que muitos dias antes do plano se concretizar, eles já estavam sabendo. Se vou dar um spoiler aqui, né? Mas quem quiser ler depois, o assassinato não se completa. Ele não chegou a executar, né, a esposa. Mas então você percebe que muitos dias antes de ele chegar na culminância, né, da tentativa, os espíritos já estavam cientes do que ele estava pensando. Imagina Deus, né? Imagina Deus. Então, para o Criador movimentar recursos para impedir ou facilitar as coisas, dependendo, né, do viés aí que for, isso aí é perfeitamente compreensível. De modo que se alguma coisa se deu, não é por invigilância do Criador, mas foi pela permissão dele. Então, de algum modo, que em alguns casos não é nem justo a gente se atrever a dizer, né? O nosso esforço aqui não é o da justificativa, é do acolhimento, mas de algum modo existe justiça naquilo que aconteceu. E esse é um ponto que a gente não pode abrir mão nem para nós, nem para os outros. Mas aí que entra o fator que eu acho que é o mais importante, né? E é o que, na verdade, nos levou a propor o tema. Que é enxergar a misericórdia na lei de causa e efeito. Que eu acho que esse talvez seja mais difícil. Porque a gente lida, acredito, né? Assim, de modo geral, sobretudo os espíritas, a gente consegue lidar com a parte da justiça. A gente já consegue aceitar um pouco melhor a justiça. Quer dizer assim, não, aconteceu, mas foi justo. Aconteceu, mas eu precisava, mas eu merecia, eu devo ter feito por onde, né? Então nós conseguimos entender a questão da justiça. Eu diria que até com as explicações de Kardec, né, com as mensagens dos espíritos, nós temos uma condição até muito boa de compreender a justiça. Porque a gente sabe que teve alguma responsabilidade ou aquele outro que está sofrendo também teve de algum modo. Isso não nos isenta, né, de ajudá-lo. Nosso dever sempre será da ajuda. O nosso dever sempre será na direção de amenizar o sofrimento do outro, ainda que tenha ali justiça. Não é porque tem justiça ali que eu posso cruzar os braços e não fazer nada, né? A gente sempre gosta de dizer assim,
se o que o outro está passando diz algo sobre ele, a minha postura perante o que ele passa diz algo sobre mim. Se eu sou capaz de ver uma pessoa sofrendo e não faço nada porque eu estou raciocinando que tem justiça ali, isso diz alguma coisa no meu coração. Então, a questão aqui é para a gente não ir para a revolta, né? Então, a gente sabe que tem justiça no que está acontecendo, mas também a gente pode tentar amenizar de alguma maneira, segundo os nossos recursos e possibilidades. Mas enxergar misericórdia talvez seja um passo mais profundo. Onde que está a misericórdia quando alguém me rouba? Onde que está a misericórdia quando alguém me agride? Onde que está a misericórdia quando eu sofro um mal? Porque o nosso esforço aqui é esse. É de enxergar nos males da vida a misericórdia divina. O que pode parecer um contrassenso. Porque a gente sempre lida com os males da vida como se fossem coisas ruins. Vejam, elas são desagradáveis, elas são difíceis, elas nos desafiam. Mas, dado que Deus permitiu que elas acontecessem, será que elas são ruins? Será que elas são más no sentido essencial do termo? Porque alguém pode dizer assim, mas o desagradável é ruim. Falo, tudo bem, né? Esse é um conceito. O nosso conceito de ruim aqui é alguma coisa maléfica, alguma coisa má. Será que isso que aconteceu comigo realmente foi uma coisa má? E aqui é que eu acho que o Espiritismo apresenta uma percepção, e aí volto no que estava dizendo antes, uma percepção sobre o que seja a vida, o porquê da vida, para que nós estamos aqui, o que é que nós estamos fazendo aqui, quais são as nossas metas, os nossos objetivos na encarnação. Porque se eu achar que o meu objetivo é construir uma vida material dentro de um determinado padrão de felicidade que foi encarnado, que estabeleceu, aí sim. Aí eu não consigo enxergar a misericórdia no sofrimento. Por quê? Porque na minha cabeça o sofrimento é uma coisa que me impede de atingir um estado de felicidade almejado. Ou, em muitos casos, né? Em muitos casos, o sofrimento é uma coisa que me impede de atingir um objetivo. Então, eu tinha um objetivo de construir a minha casa. Mas aconteceu alguma coisa e destruiu tudo. E aí eu enxergo aquela situação como uma coisa maléfica, porque o meu objetivo era construir a casa, mas agora a casa está destruída. Então, é difícil, mas o Espiritismo está nos pedindo ampliar um pouquinho o conceito de vida e mudar a perspectiva sobre o que seja a encarnação e o porquê nós estamos aqui. Porque a partir do momento que eu adoto as lentes do Espiritismo para a vida terrena, eu começo a entender ou a enxergar a misericórdia em causa e efeito. E aí eu queria ler um trechinho que eu gosto bastante do livro Céu e Inferno. Que é assim, lá no Código Penal da Vida Futura, isso está na primeira parte, né, do livro Céu e Inferno, no capítulo 7. Aí tem o Código Penal da Vida Futura, é o item 3. Aí tem vários subitens, né, nesse código. E aí, ali no item 1, 2, 3, 4, até o 5, até o 5, nós vamos ver uma temática que é
qual é a causa do sofrimento? Esses itens todos vão comentar de algum modo isso. O que causa o sofrimento? E eu creio que a maior dificuldade para o encarnado de lidar com as dificuldades da vida é porque o encarnado acredita que a causa do sofrimento dele está na dificuldade que chegou. E isso é que eu particularmente penso que seja o mais desafiador de mudar. Porque a gente acha que está vivendo aqui, feliz da vida, tranquilo, aproveitando a encarnação, tá tudo certo, e aí acontece algo, e esse algo que aconteceu me gerou sofrimento, me causa sofrimento. E aí começam os pensamentos de revolta. Porque se eu acredito que a causa do meu sofrimento está num acontecimento que se deu, eu começo a pensar assim, nossa, mas era só não ter acontecido isso e eu continuaria feliz. Era só isso ter sido evitado e eu continuaria feliz. Claro, é um pensamento lógico e justo. Se a causa do sofrimento está numa situação ou numa pessoa que eu conheci, que está na minha vida, era só evitar a situação ou excluir a pessoa e estava tudo certo. Voltava a ficar tudo certo. E é aqui que o Espiritismo muda a nossa perspectiva. Eu vou ler, poderia ler, tem vários itens que a gente poderia ler nesse sentido, eu vou escolher aqui o item 2 do Código Penal da Vida Futura. Eu poderia ler o 3, poderia ler o 4, poderia ler o 5, né? Tudo daria no mesmo. Para esse objetivo nosso, né? Para essa análise nossa. Olha o que Kardec diz. A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição, por sua vez, é causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Então, percebamos que há aqui uma mudança muito grande de referencial. Essa aqui é uma mudança de referencial. Antes a gente achava que o sofrimento era exterior, ou a causa do sofrimento era exterior. Estava tudo bem na minha vida, alguma coisa aconteceu e me causou infelicidade. Agora Kardec está dizendo que a real causa da minha infelicidade é as minhas imperfeições. De modo que a gente começa a compreender que as situações, elas não me causam sofrimento. Elas revelam um sofrimento que já estava dentro de mim, só que eu não estava me atentando a eles. Ela revela uma dor que já estava dentro de mim, mas eu não estava prestando atenção a elas. A ela, né? E isso é uma grande mudança de perspectiva. Porque eu começo a compreender que as dores da vida, as situações delicadas, as pessoas que chegam na minha vida, elas não vieram trazer sofrimento. Elas vieram revelar um sofrimento que já estava, mas eu não estava ciente. E aqui eu acho que fica um pouquinho mais fácil de entender a misericórdia na lei de causa e efeito. Para que chegue a tal ponto dentro de mim que eu consiga atingir o que Kardec coloca lá nas características do homem de bem. Ele agradece os desafios que passa. Poxa, mas por que ele agradece? Ele estava vivendo tão bem, estava tão feliz, aí aconteceu alguma coisa que o fez sofrer. Como é que eu vou agradecer isso? Percebendo que, na verdade, a perspectiva é outra. Eu agradeço porque eu estava sofrendo antes. E agora Deus me fez enxergar isso. A gente pode entender essa fala de Kardec de uma outra maneira, mas no final das contas vai chegar na mesma conclusão,
que é: eu só sofri porque sou imperfeito. Se aquela situação acontecesse com um espírito mais puro do que eu, ele não sofreria, né? A gente pode pensar isso no sentido assim: o quanto que a gente sofre com coisas, por exemplo, como a traição, e como que Jesus ficou perante a traição de Judas. A questão é muito, tem um paralelo aí, né? Mas se é Jesus que é traído, a resposta é uma. Se sou eu que sou traído, a resposta é outra. Qual que é a diferença? A diferença não está na ação recebida, mas na reação tomada. Jesus consegue reagir no bem e eu ainda não. Por que que eu ainda não consigo? Porque eu sou imperfeito. Então, as situações de dor, de desafios, elas vêm para revelar um sofrimento que já estava dentro de nós. Então é como se dissesse assim: eu tô com a mão na chapa quente, só que eu não estou percebendo. A minha mão tá indo embora e eu não estou percebendo. Alguém chega e tira a minha mão. Aí eu começo a perceber a dor que está na minha mão. Falo, nossa, mas por que você mexeu em mim? Estava tão bem. Falei, pois é, mas você ia perder a mão. Seria mais ou menos essa a ideia. Para que a gente compreenda que o grande objetivo da encarnação terrena é cuidar, tratar, ajustar as nossas imperfeições, purificar a alma, de modo que tudo que vem para expurgar de mim imperfeição, como uma esponja que vai, né? Jesus usa essa expressão, né? A esponja do tempo, que vai como que purificando a minha alma. Tudo que vem nesse sentido é bem-vindo, ainda que seja doloroso, ainda que seja desafiador, porque é e vai ser. Ninguém se purifica dentro daquilo que já consegue fazer. Não, aquilo que a gente já consegue fazer, a gente já consegue. E aí, por que esse entendimento é importante? Aqui a gente encerra a nossa fala. Por que isso é importante? Porque muda a nossa relação com a dor. Muda a nossa relação com os desafios da vida. E nos faculta pensar e refletir sobre os acontecimentos com um novo olhar. De modo que aqui a nossa fé na espiritualidade, no Cristo e no Criador, a nossa fé, ela vai ser um grande alicerce sobre o qual nós vamos construir uma visão de mundo, né? E aí tem algumas mensagens de Emmanuel que são interessantes a esse respeito. E aí a gente deixa até de recomendação, né? Uma está no livro Nascer e Renascer, que é a que nós vamos passar, chamado Aflitos Bem-Aventurados. E a outra está no livro chamado Convivência. E a mensagem é intitulada Os que Não Esperaram. Todas essas mensagens, inclusive algumas outras, estão naquela coletânea, né, o Evangelho por Emmanuel, nos comentários de Mateus. E comentando, como não podia deixar de ser, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Porque é essa perspectiva que nos ajuda a entender por que o aflito é bem-aventurado. Por que o aflito é que é o feliz? Né? Porque a gente tem uma ilusão sobre a vida, que é a de achar que existe um modo de vida onde não há nenhum tipo de sofrimento. E isso aqui na Terra, nesse momento, não é possível. Não existe uma vida sem sofrimento. O que pode existir é uma vida com a falsa sensação de felicidade plena. É uma vida com uma falsa sensação de que está tudo bem. Só que essas pessoas que acham que está tudo bem, elas estão ainda mais distantes
de uma compreensão verdadeira da vida. Como é que pode estar tudo bem num planeta onde tanta gente está chorando? Como é que pode estar tudo bem se eu ainda não sou puro? Então não está tudo bem. Não está. As dores vão me ajudar a perceber isso, né? E aí, com essa fala de Emmanuel, e aqui também existem outras mensagens, como, por exemplo, a mensagem chama Desespero, no livro Hoje, é uma excelente leitura também, vai nos ajudar a perceber que, na verdade, existem dois modos de vida. Existem os aflitos e existem os desesperados, né? Os aflitos são bem-aventurados, porque eles não se desesperam, né? Mas vamos aqui na mensagem, e aí eu creio que ela falará por nós. Nós não vamos ler ela toda, mas acho que vamos passar em pontos aqui importantes que vão trazer a ideia. Então, Nascer e Renascer é o livro, capítulo Aflitos Bem-aventurados. Problema intrincado. Muitos companheiros disseram isso, no impedimento que te aborrece. No entanto, o sublime orientador te situou à frente dele, para que lhe descubras a solução. Serviço impraticável. Outros proclamaram semelhante afirmativa, referindo-se ao encargo que te pesa nos ombros. O Senhor, porém, te chamou a executá-lo, ciente da tua capacidade e da tua força. Todas as dificuldades do mundo, sejam grandes inquietações ou dissabores pequenos, constituem lição e trabalho simultâneos a que nos convida o Divino Semeador, para que se intensifique na terra a seara da libertação de todos os valores do Espírito. Bem-aventurados os aflitos, disse Jesus. Os aflitos bem-aventurados, porém, não são simplesmente aqueles que choram e sofrem, deitando críticas e queixumes, e sim aqueles que recebem as tribulações e dores transitórias da vida por benditas e honrosas oportunidades de servir com o Cristo de Deus, agindo com bondade operosa e paciência incansável na vitória do bem. Então, todas as dores que chegam na nossa vida são cuidados do Criador para conosco, embora não pareça. É por isso que nós precisamos, Kardec diz, né, que o Espiritismo não se aprende brincando, porque é toda uma mudança de perspectiva, de referencial sobre a vida, para que a gente consiga entender, consiga enxergar no Espiritismo e nos acontecimentos da vida o cuidado de Deus. O cuidado de Deus, para que aí sim a gente consiga mais do que compreender, mas sentir a justiça e a misericórdia nessa lei que rege os destinos, nos convidando a reajustar o que a gente não fez bem, nos convidando a refazer o que fizemos mal outrora, nos colocando no mesmo contexto, na mesma situação, para que a gente viva a experiência com mais consciência e com mais percepção do que Deus realmente espera de nós. Não é fácil, não é agradável, mas é necessário. E tudo isso acontece sob o amparo dele. Preciso é, então, que não descreiamos disso. Eu agradeço a sua atenção, a sua paciência, a sua presença. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça sempre. Ei, Gustavo, coisa boa te ouvir, meu amigo. Meus amigos estavam aqui, né, e a gente vai com a didática aí de tranquila, foi trazendo para a gente. Você citou ali do ação e reação, pontos tão importantes, depois do céu e inferno, e eu fiquei aqui, né, pensando, eu sempre quando eu vou pensar nesse tema, já me vem a ação e reação à mente ali, mas eu volto para o prefácio de Emmanuel, né, desse livro, que é fundamental, enfim. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado mesmo pelos teus esclarecimentos. Eu acredito que, como você ressaltou,
algumas vezes a necessidade que nós temos de mudarmos, né, o ponto de vista, como diz Sim, Kardec, de mudar o isso é, ponto de vista sobre o qual nós olhamos a vida e lembrar, né, quando a gente muda esse ponto de vista, a gente lembra que a gente pode gerar os danos, mas a administração e a execução é por conta de Deus. E se a gente aprendeu que Deus é amor, né, nós não temos mais que olhar para a vida dessa forma. Obrigado, meu amigo. Vamos vendo, pedir aqui para os nossos amigos, se tiver aqui algum comentário, alguma pergunta que deseja enviar. meu amigo, assim, você estava comentando aí, acho que essa é a grande tarefa da encarnação, né? Como certa vez, estudando em conjunto, né? A gente pensou assim, o espírito está inserido no tempo para conquistar o que o tempo não pode comportar. Essa é a grande tarefa da encarnação, né? Então tem uma pergunta do Vitor. Ele está querendo saber, de acordo com o entendimento da reencarnação, da justiça e misericórdia conosco, como podemos agir com esses momentos e valores com nossos semelhantes? Excelente pergunta. Vou mandar um abraço aqui pro nosso amigo Vitor. E acho que a pergunta é muito valiosa, justamente por causa daquele aspecto que a gente estava comentando, de às vezes a gente ter um pensamento demais sobre a justiça, de maneira que é como se a gente fosse chamado a só observar a justiça, né? E na verdade, quando a gente vai para o Evangelho, a gente vê que incessantemente Jesus nos chama para o aspecto da misericórdia. Assim, são várias passagens que a gente poderia citar aqui. Parábola do bom samaritano, a parábola do administrador infiel, que eu acho que essa é incontestável, assim, né? Como que Jesus nos chama para misericórdia naquela parábola, que é o administrador que estava administrando os bens do seu senhor, e quando ele foi pego, vamos dizer assim, quase que em flagrante, tomando os bens para si, o senhor ameaçou ele de demissão. E nisso ele começou a dar desconto para os devedores do seu senhor, pensando que, então, quando ele fosse demitido, ele teria amigos, né? Com quem contar, dado que ele mudou ali a dívida, né, daquelas pessoas. Só que, para surpresa de todos, eu acho que todo mundo ficou impactado com a parábola, quando o senhor descobriu que o administrador estava dando desconto para os devedores, o senhor aplaudiu esse ato e manteve, né, o administrador lá. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o modo da gente compreender a justiça e a misericórdia na vida dos outros é para que a gente não se revolte com nada que está acontecendo, mas percebendo que para tudo nós somos chamados a ser a mão da misericórdia. Talvez porque ser a mão da justiça fosse muito pesado, né, e fosse algo que a gente realmente não tivesse capacidade para fazer, a gente deixa Deus cuidar da justiça, mas a nós o ato incessante da misericórdia. Então, sempre no que diz respeito ao próximo, a pergunta que eu acho que a gente deveria responder é: como é que eu posso ajudar ele ou ela, né? Enfim, a passar pelo que está passando. A gente compreende como premissa que existe uma justiça, mas esse compreende a misericórdia como um dever perante o sofrimento do outro. Então, eu achei muito interessante a pergunta, porque acho que ela abre essa possibilidade de reflexão, né? Perante a dor do outro, me compete ser a mão da misericórdia. Eu assumo a justiça para não me revoltar, mas busco a misericórdia para agir. Eu estou vendo aqui que o Wellington também mandou uma pergunta aqui para a gente, ó. Se já se processou a mudança em nós, precisamos ainda viver a dor ou a situação delicada? Excelente pergunta. Ela é tão boa que eu vou deixar o Kardec responder. Porque ele tem um item aqui que ele é fantástico, fantástico. Inclusive tem até uma frase do Emmanuel, né, muito famosa. Ele diz assim:
Toda vez que a justiça divina nos encontra no endereço exato para a execução das sentenças que nós lavramos contra nós mesmos, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja adiada por tempo indeterminado. Kardec vai dizer algo bastante semelhante a isso, aqui no Céu e Inferno, seguindo, nós estamos no item 2 do Código Penal da Vida Futura, mas lá no item 13, olha o que Kardec diz. A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige por termo de sofrimentos é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Deste modo, o espírito é sempre árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinácia no mal ou suavizá-los e adulá-los pela prática do bem. Uma condenação por tempo pré-determinado teria o duplo inconveniente de continuar o martírio de um espírito renegado ou de libertá-lo do sofrimento quando ainda permanecesse no mal. Ora, Deus, que é justo, só pune o mal enquanto existe e deixa de o punir quando não existe mais. Então isso acho que é um pensamento bem interessante, É que a gente entende, acho que foi até a Fernanda que comentou mais acima aí, a gente compreende que o caráter da justiça divina é pedagógico, não é punitivo. Então não há razão para eu passar por um sofrimento do qual eu já aprendi a lição. Se eu já aprendi, eu aprendi. A única ressalva que cabe aqui, e que eu acho que é mais uma vez o tanto que o pensamento de Kardec é brilhante, quando ele traz que, ele fala assim, para apagar os traços de uma falta, a gente precisa arrepender, expiar e reparar. Isso ele está falando no item 16, A expiação a gente pode pular, justamente por isso. Eu só preciso expiar quando eu ainda não aprendi. Então, se eu não aprendi aquilo, se eu não conseguir me melhorar naquele aspecto, eu passo pela expiação. Mas a expiação eu posso pular. Como? Servindo ao bem. A reparação, não. A reparação eu preciso reparar. Então, eu tirei a vida de alguém, eu posso pular a etapa em que eu vou sofrer alguma coisa desse assassinato, mas eu vou ter que reparar aquela vida que eu tirei, que eu ceifei antes da hora. Então, a reparação, eu diria assim, dentro do que eu consigo entender até o momento, até o presente momento, a reparação é inegociável. Eu preciso reparar tudo onde eu feri a lei, eu tenho que reparar. Agora, a expiação não. A expiação não. Eu posso suavizar, nas palavras de Kardec, ou até anular, mediante a prática do bem, porque o que me faltou quando eu cometi o ato foi compreensão da lei de amor. Se eu estou servindo ao próximo, então eu já estou entendendo aquilo que eu não entendi antes. A pedagogia já está se cumprindo. Mas vou ser convidado a reparar, e eu diria que quanto mais bem intencionado eu for, mais misericórdia eu vou ver na reparação. A ponto até de agradecer a Deus, que me permite voltar, entre aspas, no passado e refazer o que eu não havia conseguido fazer bem, Exatamente, meu amigo, exatamente. E como é pedagógica, a coordenadora pedagógica de tudo isso é a lei de amor, Então, tem que lembrar disso. Isso. Muito bom, Gustavo. Muito bom. Bom, acho que aqui não vi outras perguntas aqui dos nossos amigos. Eu conto muito com isso, mas às vezes percebo que quando conto com isso, tem um quê de vingativo. Essa é ótima, É porque assim, é isso que é por isso que eu acho fantástico quando Jesus nos convida à misericórdia. Porque a gente pode pensar a lei de justiça divina com esse quê de vingança aí que a Fernanda está trazendo, que é assim, você me prejudicou, mas espera um pouquinho que Deus vai te pegar. E na hora que você virar a esquina aí, a justiça divina te pega. Isso é vingança, Eu preciso entregar para Deus, por isso que tem uma fala do Haroldo que eu acho fantástica, assim, que ele diz, perdão é quando você deixa de ser juiz em causa própria. Porque enquanto eu estiver julgando o meu caso, eu não estou perdoando o outro. Ainda que eu
entre aspas, entregue a justiça para Deus. Eu ainda estou desejando mal para aquele ser. E é exatamente isso que eu preciso tratar. Eu preciso tratar o meu desejo de mal para o outro, né? Então não é só entregar a justiça, é deixar realmente tudo para Deus conduzir, para que a gente possa seguir a nossa trajetória, né? Gustavo, quero te agradecer mais uma vez. E para nós encerrarmos, Gustavo, eu ia pedir para você fazer a prece. Pode ser? Claro, pode ser, meu amigo, com alegria. Obrigado. E já desejando boa noite para todos. Igualmente, antes da prece, né, agradecer a você, meu amigo, pela presença, por estar aí junto com a gente. Fiquei muito feliz quando soube que ia ser você. Mandar um abraço a todos os amigos que acompanharam aí pelos canais, ao Aloysio, uma vez mais, pela confiança. E vamos para a nossa prece. Divino amigo, nós te agradecemos pela oportunidade da reunião da noite, pela oportunidade dessa semana espírita tão carinhosamente preparada, unindo instituições, corações em torno de um mesmo ideal. Ideal esse que já nos tem sido apresentado por muito tempo, mas que talvez apenas agora temos sabido abraçar com o devido desinteresse e com o devido propósito puro de servir, de trabalhar. E por isso, Jesus, te agradecemos. Agradecemos pelo tamanho investimento espiritual que é feito em nós, na possibilidade da nossa encarnação, na possibilidade de facear os problemas e as dificuldades com que o Senhor nos conduz na melhor rota, a fim de que possamos edificar em nós o reino do Pai, para a nossa verdadeira felicidade. Te agradecemos, Jesus, por tudo e pedimos que o Senhor siga conosco, nos inspirando, nos fortalecendo, nos relembrando quando a nossa memória for falha acerca do nosso dever. E pedimos que o Senhor nos ajude a amar verdadeiramente uns aos outros. E que assim seja.